sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adriane Lourencini, sou advogada, sou especialista em direito imobiliário. E aqui a gente está fazendo uma série sobre due diligence imobiliária. Então, esses vídeos eles são voltados para advogados. Se você conhece algum advogado que precisa aprender mais sobre esse universo do imobiliário, né, essa due diligence imobiliária, já encaminha esse vídeo. Me segue também nas outras redes. Meu arroba é sempre @Adriane com 2 N's, Lourencini. E também não esquece de curtir e comentar aqui nesse vídeo, certo? Hoje nós vamos falar sobre como estruturar o parecer da due diligence. O parecer da due diligence ele é muito semelhante a um parecer comum que o advogado faz. Então a gente vai estruturar ali por etapas. Eu geralmente começo qualificando, dizendo que o cliente, né, me solicitou essa due diligence, explicando o motivo dessa due, porque nós temos a due para regularização e temos a due para compra e venda do imóvel. E ali eu vou elencando todas as certidões, explicando o porquê de cada uma delas e vou já adentrando na parte do imóvel. Então eu começo sempre pela matrícula, explicando por que eu emiti a matrícula, o que foi encontrado, dizendo se eu encontrei débitos, né, de IPTU, de condomínio, o que quer que seja, explicando cada um deles, falando sobre as certidões dos vendedores, dizendo se eu encontrei alguma coisa em algum daqueles CPFs ou CNPJ, e vou relatando todos os pontos. E aí, no final dessa DUI, eu sempre dou alguns sinais, certo? E é isso que eu queria aqui focar nesse vídeo, que são os sinais que eu dou para o meu cliente. Nós temos o sinal verde, vermelho e amarelo, igual a um semáforo normal, certo? Então, eu dou um sinal verde para o meu cliente quando eu vejo que aquela DUI foi perfeitinha, ó, linda. Saiu todas as certidões negativas, nenhum débito de nada, nenhum processo judicial envolvendo o imóvel, o cliente não deve nada a ninguém, o comprador, o vendedor também está tudo certinho, não tem nenhuma pendência e nenhuma margem de nada naquele imóvel. É só literalmente você pagar, comprar e acabou, certo? Nesse caso, eu dou um sinal verde. Então, meu cliente pode ir lá, seguir com a compra e ser feliz com o imóvel dele. O meu sinal amarelo é quando eu encontro alguma coisinha ali que você tem que dar uma freada para você pensar, certo? Exatamente como é num semáforo. Você pisa ali no freio, pensa um pouquinho, e aí depois, se for o caso, você continua ou você recua, certo? Nesse sinal amarelo, geralmente é quando eu encontro algum débito de IPTU, de condomínio, quando eu vejo algum processo que possa ter relação com o imóvel, eu vejo se aquele processo ameaça muito, né, aquela compra e venda ou aquela regularização, e aí eu dou um sinal amarelo para o meu cliente para ele parar, entender do que é que se trata e decidir se ele vai continuar ou não, certo? E chegamos ao sinal vermelho. Quando é que eu uso o sinal vermelho? Quando eu vejo que aquela compra representa um alerta muito grande para o meu cliente. Sabe quando ficam várias luzes piscando? É esse meu sinal vermelho. Então, eu já dei um sinal vermelho, por exemplo, para um cliente que ele ia comprar um imóvel que era de um espólio. Esse espólio tinha uma dívida gigantesca, muito superior ao valor do imóvel que estava sendo ali transacionado, né, que estava sendo ali acordado. E aí, meu cliente pisou no freio com esse sinal, pensou, olhou os documentos, olhou os fatos, olhou também, analisou a orientação que a gente deu enquanto advogado, enquanto escritório de advocacia, e recuou. E foi a melhor coisa que ele fez, porque ele ia comprar uma bomba, certo? Inclusive, esse sinal não deveria ser vermelho, deveria ser roxo, assim, ó, com várias luzes piscando, porque eu acho que é um supra-sumo do sinal vermelho. E tem sinais vermelhos que eu já dei também, que meu cliente olhou, pensou, analisou e decidiu seguir. E tá tudo certo, certo? Porque o importante aqui dessa DUI é você informar o cliente onde é que ele está pisando. Primeiro, a DUI resguarda a sua atividade profissional enquanto advogado e também resguarda a decisão do seu cliente, que vai tomar uma atitude com muito mais consciência. Se ele decidir assumir esse risco, vai ser consciência do que ele está fazendo. Sabe quando você pega um termo, assim, você olha e fala, li e concordo. Pronto, é isso que está acontecendo, certo? Então, um sinal vermelho é justamente para o seu cliente ter atenção naquilo ali que ele está fazendo. Esses sinais são muito interessantes porque o cliente, primeiro que a gente bota aquilo ali dentro de um parecer, mas a gente também faz uma apresentação bem breve mesmo, né, ali no PowerPoint, no Canva, enfim, para apresentar ao cliente o resultado daquela due diligence e, finalmente, dizer qual é o nosso opinativo. E aí, o nosso opinativo a gente faz de acordo com essas cores do semáforo, né, para ilustrar se o cliente pode seguir, se ele deve ter atenção ou se ele deve pisar no freio, certo? Então, eu espero ter contribuído com a formação de vocês. Essa due diligence, ela é realmente muito essencial para a compra de um imóvel.